Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Deus sempre nos dá o escape em meio às tentações. Isso é dito em sua palavra, mas ele também dá o escape do perigo e o escape necessário. Ficou sem entender, na verdade? Mas calma, porque na mensagem de hoje vamos ver que o escape de Deus para a nossa vida chega na hora certa e no momento certo, e até com motivos e propósitos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi estava sendo perseguido por Saul, perseguido pelo rei com seu exército. O que Davi fez seria algo normal, não é verdade? Escapar do rei ou fugir dele, vamos dizer assim. Mas Davi não era homem de fugir e nós bem sabemos disso. Ele enfrentou leões e ursos para proteger as ovelhas de seu pai e, quando foi necessário, enfrentou o gigante Golias sem temê-lo. Mas Davi aqui toma uma atitude diferente. Ele sente no seu coração que deveria escapar de Saul apressadamente. Mas por que Davi sente isso? Porque Davi respeitava a hierarquia de Saul, pois Saul era o rei. Mas além de respeitar Saul, havia outra coisa no coração de Davi: o temor de Deus. Davi sabia que Saul era ungido do Senhor, e por mais que fosse fácil para ele derrotar Saul, que era o seu inimigo naquele momento, ele ouve a voz de Deus. O escape de Davi foi algo de Deus para a vida dele, pois se Deus orientou ele dessa forma, foi porque na hora certa ele, Davi, seria levantado como rei. Mas inicialmente Davi diz que precisa escapar de Saul apressadamente para que Saul perdesse a esperança nele. Mas vejam que interessante, Davi estava querendo escapar para a terra dos filisteus, para a terra dos inimigos. Às vezes precisamos fazer coisas estranhas para escapar das mãos dos nossos inimigos, indo para perto de outros inimigos. Foi o que Davi fez. Estranho, não é mesmo? Davi escapou para a terra dos filisteus e se uniu a eles para que Saul parasse de persegui-lo. Mas será que a estratégia de Davi deu certo? Sim, claro que deu, porque foi na direção de Deus, foi Deus que deu essa direção para ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 4. Vejam como deu certo. E Saul, sendo avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Parou. Cessou a busca por Davi. Prestem atenção no que vou falar agora para vocês. Quando disse que às vezes temos que fazer coisas estranhas, não estou me referindo a você fazer algo estranho sem a direção de Deus. Davi foi direcionado por Deus para obter o escape em relação a Saul. Davi, quando começou a ser perseguido e fugiu, teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas não fez por temor a Deus. E Deus, sabendo que Davi o temia, direcionou ele para uma terra inimiga para que ele escapasse de Saul, sabendo que ele não se tornaria inimigo do povo de Israel. Está dando para vocês entender? Tudo na vida de Davi tinha direção de Deus. Davi ficou por anos na terra dos filisteus até que Saul morreu. Davi, já que Saul morreu, poderia simplesmente chegar para o rei Aquis, o qual ele pediu abrigo, dizendo: agora estou indo embora, para onde é o meu lugar? Mas Davi não fez isso. Vejam a atitude e o temor desse homem. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo:
Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Deus dá o escape para Davi, para que ele não fizesse algo contra Saul, e depois o manda de volta. Agora pergunto: Deus deu ou não o escape para Davi com um propósito? Sim, deu, porque se Davi mata Saul, Davi teria a desconfiança do povo, já que foi o povo que levantou Saul como rei. Apesar de Saul não estar fazendo o que era certo, Saul ainda era o rei. Então Davi, se matasse ele, o povo ia desconfiar de Davi, dizendo que Davi queria tomar o reinado de Saul. Então Deus tira Davi de onde ele estava para, no momento certo, trazê-lo de volta. O escape com a direção de Deus tem propósito. Prestar atenção nisso que eu falei? Vou repetir. O escape com a direção de Deus tem um propósito. Deus, quando nos dá um escape, ou podemos dizer um livramento, é porque Ele tem algo preparado para nós. Temos que estar ligados à sua voz. Já tive 2 livramentos de Deus que eram para a minha morte. Um foi em um acidente de carro, que ninguém acreditou que eu saí vivo daquele acidente, e outro foi em uma cirurgia que teria que fazer, mas Ele não me deixou fazer, porque era para eu não sair dela. Eu não iria sair dessa cirurgia. Então, o primeiro escape de Deus na minha vida era para que hoje eu pudesse estar aqui, pregando o Evangelho, e o segundo foi para que eu não parasse. O inimigo sempre vai querer nos parar, sempre. Saul queria parar Davi, queria matá-lo, mas Deus deu o escape, e Davi mais tarde se tornou um rei em que o povo podia confiar, pois ele, tendo 2 oportunidades, não matou um ungido do Senhor. Ele não fez isso. Davi não passou por cima de Deus para conseguir o seu reinado. Pelo contrário, ouviu e obedeceu. Você que tenta de qualquer maneira assumir um cargo na sua empresa, no seu trabalho, tentando passar por cima de tudo e de todos, inclusive de Deus, pare, reflita sobre sua vida e deixe Deus te mostrar o caminho certo. Tudo na direção de Deus e no escape dele tem um propósito. Coloque isso no seu coração e coloque em prática, e você verá que Deus tem algo grande para você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que maravilhosa mensagem! Que mensagem para podermos colocar em nosso coração. Hoje o Senhor nos mostrou que todo o escape do Senhor tem um propósito. Que quando escapamos pela sua direção, é porque o Senhor tem algo muito grande preparado para nós e precisamos estar atentos a isso. Sabemos que temos um inimigo sujo que o tempo todo nos coloca em situações em que nos tira da sua presença, mas graças te damos porque o Senhor está sempre nos direcionando para o caminho certo. Que possamos sempre ouvir a sua voz, que possamos sempre estar atentos àquilo que o Senhor vai nos dizer e que possamos de todo o coração te obedecer. Pai, é o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que essa mensagem, Senhor, entre no coração dessas pessoas que ouviram e que elas possam verdadeiramente colocar isso em prática. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.